Rio Faz Moda, com Giovana Faria. Rio Faz Moda começando e claro que a gente sempre fala aqui sobre as maiores tendências e também o que leva essa tendência a chegar até o público. E um ponto muito importante também que vale a pena a gente destacar é sobre a questão da sustentabilidade. E tudo isso quem faz muito bem é a marca Riachuelo, que inclusive agora lançou uma parceria com a marca Missy e claro que tudo isso com todo um aspecto que tem esse viés de sustentabilidade, de trazer uma representatividade também, e por isso a gente recebe hoje no Rio Faz Moda, a gente recebe dessa maneira um pouco mais diferente, né? Com essa tecnologia aproximando a gente, mas a gente recebe a Tassiana Abreu, que é a diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Seja muito bem-vinda, Tassiana. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui no Rio Faz Moda, como carioca, especialmente. E Tassi, queria que você falasse pra gente como que nasceu tudo isso, né? Primeiramente, essa parceria, a Missy, a gente sabe que traz essa questão da tendência muito forte, tem uma moda de luxo muito grande e traz toda essa questão de inovação também. Então, como foi fazer parte também dessa parceria para a marca Riachuelo? Ai, foi maravilhoso. Acho que a Missy, quando a gente olha hoje para o mercado, ela é a marca mais legal, né? Assim, que vem falando de Brasil, vem provocando muito a gente a entender mesmo assim, o que é essa moda brasileira, né? O que transcende a moda brasileira, além dos códigos e ícones que a gente já conhece do Tucano, né? Daquela estética tropical. E eu acho que o Iron, que é o diretor criativo da Miss, ele faz isso muito bem, ele busca, né, a indústria nacional, ele provoca o feito no Brasil, as matérias-primas que ele escolhe, valoriza muito, né, matérias-primas muito únicas nossas, como couro de pirarucu. Então, é um prazer enorme poder conviver com ele, né, esse processo criativo dele na mídia. E esse encontro ele se deu muito a partir do trabalho do Instituto Riachuelo. A gente tem desenvolvido desde 2021, que foi quando o Instituto nasceu, um projeto, alguns projetos, mas tem um projeto especificamente que a gente trouxe bastante para essa parceria, que é o desenvolvimento do trabalho artesanal no ensino, né? Especialmente o Potiguar, a gente está falando do Rio Grande do Norte, é a casa da Riachuelo, a nossa grande estrutura está em Natal, né? Extremóis é um município ali da cidade, né, da região metropolitana de Natal. A nossa fábrica que fica lá tem mais de 9.000 pessoas trabalhando. E o fundador da Riachuelo, o senhor Nevaldo Rocha, ele nasce no interior do norte, né, e muito pequeno, com 12 anos, vai em busca de um emprego para mudar a realidade da família dele. Então, o Instituto ele nasce a partir da passagem do seu Nevaldo como um movimento da família de manter o legado dele vivo, especialmente através de geração de emprego e renda no interior do Estado, né, fazendo esse retorno na história dele. E o Iron veio com o tema Tieta nessa coleção, um tema, né, maravilhoso, que fala dessa mulher empoderada que também sai do interior e volta para reclamar de novo a sua vida. É uma história muito inspiradora, a gente se identificou muito e a gente conectou muito com a história da Riachuelo, então acho que foi muito verdadeira essa parceria, sabe? Realmente um encontro de visão, de valores, de querer valorizar o feito do Nordeste, o que vem do interior, e esse lugar de botar o artesanato, o trabalho artesanal brasileiro no estado da arte, né? Como você falou, a Missy ela é muito boa em moda, elevar a nossa percepção de moda, falar de luxo na moda brasileira, o luxo do Brasil, e o trabalho artesanal tem tudo a ver com isso, né? Acho que ele é o nosso grande
savoir-faire, né? O nosso grande saber fazer brasileiro passa muito pelo trabalho artesanal. Então, nessa coleção, a gente trouxe o bordado de Timbaúba dos Batistas, que é um dos projetos que a gente apoia, do Instituto Riachuelo. E as E peças esse são ano a gente está lindas, né? A gente começando. consegue ver que essas peças trouxeram realmente esse lado de muita representatividade também, de você conseguir mostrar a cultura do local, né? Vocês conseguiram traduzir tudo isso nessas peças, né? É, exatamente. E botar, e tirar do lugar óbvio, né? Daquela estética que a gente já conhece. Então, essa peça bordada em Timbaúba dos Batistas é um grande sobretudo, né? A Laís Ribeiro, no desfile, ela fechou o desfile dessa peça, ela voltou para o Brasil para desfilar para mim. Então, uma coisa muito maravilhosa também dessas histórias que se conectam, né? E ela interpretando aí essa tia moderada, com sobretudo com uma super capa, as pernas, né, de fora maravilhosa, bordado manualmente. De Timbaúba dos Batistas é um município muito pequenininho, de 2.500 habitantes, no interior do Rio Grande do Norte, mas que tem essa riqueza dessa tradição do bordado. E é muito legal a gente ver isso, né, numa passarela em São Paulo, na Bienal. Elas vieram, a bordadeira que bordou a peça veio junto com a coordenadora do projeto, a Salmira, então muito legal. E elas poderem ver também, né, essa peça sendo desfilada nesse lugar da moda, de luxo. Eu acho que valoriza para muita gente, mas especialmente para quem está ali bordado, né, e a renda a vida inteira, consegue pensar agora além e falar que nossa, esse meu trabalho ele pode estar nesse lugar, né, tão especial. E aí imaginar também, conseguir ver, assim, eu acho que o pensamento dessas costureiras nesse momento também deve ter sido de muita representatividade, a gente repete aqui a palavra, mas eu acho que, assim, você conseguir fazer um trabalho que você faz há anos e ver num desfile de alta costura, mas de marca de luxo, de uma Sim, representatividade muito grande para elas e também para Laís Ribeiro também deve ter sido um momento muito marcante, né? com certeza. E uma coisa que a gente fala muito, esses saberes, né, e a segunda peça que desfilou foi uma peça de renda de bilro, uma blusa toda rendada à mão, numa técnica super difícil. Os bilros são como uns bastõezinhos de madeira. Essa peça usou mais de 100 bilros. Então, imagina, elas vão passando, dançando mesmo, né? Assim, de um bilro para o outro, mudando de mão, mas mexendo em 100 bilros ao mesmo tempo, para fazer cada pedaço da blusa e depois costurar tudo junto para montar essa peça. E quando você conversa com elas, as rendeiras falam assim: nossa, eu rendo desde que eu me entendo por gente, né? Assim, eu comecei com 7 anos de idade. Minha mãe que me ensinou, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a avó. Elas dizem assim: olha, esse birro aqui tem mais de 100 anos, esse birro está sendo passado, né, pela família de geração em geração. E a gente vê assim, quanto que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles não estão mais tão interessados. Então, assim, acho que a internet, né, chegou, né, fazendo um strike nessa geração. O legal, o maneiro, agora é você trabalhar digitalmente. Então, acho que uma das intenções, né, você falou da valorização. Como é que a gente atrai de novo, né, o olhar do jovem para esse tipo de técnica, Nossa, perfeito. mostrando para ele o potencial que ela tem, né, e que pode sair desse lugar, né, é uma coisa que minha avó fazia. Não, olha só, tá na Missy, né, o Iron, que é esse grande criador brasileiro,
um dos nossos maiores expoentes da moda, percebendo isso, valorizando isso. Acho que isso também tem um poder muito legal, sabe? De como é que a gente reencanta as novas gerações nisso que é tão brasileiro e que é tão identitário da nossa moda. Como é que a gente resgata tudo isso, né? Não, e é um papel fundamental, né, na moda. A gente sabe que essa moda tá sempre em cima de tendência e como você falou, né, como você resgatar que essas novas gerações também se interessem por esse tipo de moda que é a moda que tá no Brasil há milênios, né? Assim como a gente vê que É, realmente a gente falta, né? A gente vê que fala isso de geração em geração, que a avó fazia. Só que hoje em dia o que as pessoas acabam vendo em internet, em rede social, é aquela moda que é de tendência muito rápida, que é um cropped que alguém usou em outro país e as pessoas vão dar mais valorização a essa peça que não tem esse resgate tão importante da identidade brasileira. Então acho que a Riachuelo não é a primeira vez também que faz isso, porque a gente viu isso também na coleção que foi feita para as Olimpíadas, né? Vocês também usaram as bordadeiras. Também como que foi assim fazer esse papel? Isso também já foi uma coisa que a Riachuelo já vem crescendo ao longo dos anos. A gente já viu então pelo menos 2 coleções agora. Mas como que vocês se planejam, né, para resgatar isso desde cedo e continuar assim pelas próximas coleções também? é uma coisa que a gente vê que faz muita diferença quando a gente fala na geração de renda, é de fato a gente conseguir garantir a compra desse produto, né? Então a gente teve uma primeira experiência ali nas Olimpíadas com elas, acho que um projeto super bem sucedido do ponto de vista, né, de execução ali. Elas viram, acho que pela primeira vez, o potencial mesmo, assim, isso que a gente está falando, quando você vira uma chave na cabeça, você quebra um paradigma de você falar assim, caraca, olha onde pode chegar o meu trabalho, né? Então isso foi muito empoderador mesmo. E aí depois não tinha como parar, né? E aí a gente falou assim, bom, e agora? O que a gente faz? E como a gente faz? E como a gente ajuda uma associação de bordadeiras elas se organizarem para conseguirem fazer um trabalho que respeite, né, todo o tempo delas, todo o jeito de fazer, mas que também garanta todas as regras trabalhistas que a gente precisa garantir para a gente conseguir ter um projeto que forneça para uma empresa como a Riachuelo. E aí a gente criou a oficina do bordado, um projeto que foi feito em parceria com a prefeitura de Timbaúba dos Batistas. Então o prefeito cedeu um espaço para a associação, para ser a oficina do bordado. Então hoje a gente tem uma rede de 80 bordadeiras que trabalham desse espaço, que bordam desse espaço. A peça do Iron, né, no caso de Timbaúba, foi uma peça única, mas a gente volta agora com coleção bordada em Timbaúba em maio, dentro de uma parceria com um artista nordestino maravilhoso. Não posso dar spoiler, mas Ah, já está chegando e teremos peças. Aí, lógico, não consigo comprar para todas as lojas, né? Lojas pequenininhas, a gente está falando de 3.000, 4.000 peças no máximo, mas já é muito importante. Então, nas Olimpíadas, essa entrada de renda da compra, né, do bordado para jaqueta foi a maior entrada de renda do município. nossa. Então, a gente percebe essa dobradinha muito importante, né? O Instituto entra com capacitação, desenvolvimento, ajuda a organizar, traz todo tipo de suporte técnico necessário, mas o que a gente vê que realmente faz a diferença, né, na vida das pessoas é a verba de compra, é a gente conseguir garantir que essa renda entre para todo mundo que participa do projeto, que a precificação está justa. Então, agora a ideia é que a gente consiga realmente desenvolver um trabalho contínuo, né? Chegar com esse trabalho em casa Riachuelo, porque a gente também tem um carinho enorme, né, pelo trabalho artesanal na decoração, na mesa posta, enfim. Então, acho que tem muita novidade legal vindo por aí.
Ah, incrível. E a gente tem que dar esse valor também para essas peças que são artesanais. Você disse que as quantidades não vão ser gigantescas, né? Como se espera, assim, da Riachuelo, já que tem franquia em todo o país. Mas é realmente esse cuidado, né, em cada peça, em ter realmente algo pensado para cada peça e que tem um trabalho manual por trás, né? E o Instituto Riachuelo também consegue beneficiar milhares de pessoas, né? Como funciona isso tudo? Acho que acredito que seja, assim, toda uma questão orquestrada ali para tudo isso dar certo, né? A gente tem alguns grandes projetos. Um projeto se chama Prosertão. Não foi um projeto que a gente criou, ele já existia quando o Instituto nasceu, mas ele é um projeto muito legal de descentralização de oficinas de costura para o interior do estado, justamente com esse foco de geração de emprego e renda. Então, a gente está falando de uma região que é caatinga, semiárido, tem chuvas intermitentes, então tudo que depende muito de água ou que depende de chuva, que são as grandes culturas ali que a gente tem de geração de renda, como agricultura, a criação de gado, é uma bacia leiteira, mas depende, né, muito do tempo e muito da água. A costura não depende de água. Então, foi uma sacada do governo do estado, entrou em parceria com o Sebrae do Rio Grande do Norte, montar essas pequenas oficinas, incentivar esse trabalho. São oficinas de 40 a 100 funcionários no máximo, que já existem em 30 municípios do interior, costurando para marcas brasileiras. E a gente é um grande parceiro desse projeto, também na compra dessa costura, né, desse serviço de costura. Então, a gente usa para Riachuelo essa grande cadeia de fornecimento que está no interior, mas o Instituto entra ajudando na capacitação, na melhoria da qualidade desse produto, da própria gestão da oficina, gestão de pessoas, gestão de orçamento. Então, tem um trabalho aí combinado que a gente vê que é muito poderoso e que a gente também começa a levar agora para o algodão, que é um grande desafio, justamente pelo tempo, pelo clima, mas a gente tem um algodão muito adaptado no Brasil a menos chuva, menos água e a depender menos de irrigação. Então, a gente entrou com o plantio do algodão agroecológico, a gente tem mais de 140 agricultores trabalhando com a gente hoje nesse projeto. O Instituto, de novo, entra com toda a parte de capacitação, e aí tem parceria da Embrapa, também do Sebrae, e a gente entra com a compra do algodão. Então, a gente criou, né, montou uma cadeia onde a gente tem fiações parceiras do Nordeste, a fiação compra a pluma, fia, e a gente compra o fio e traz para a nossa malharia, que fica na nossa fábrica no Rio Grande do Norte. E essa coleção, pela primeira vez, está chegando agora em loja também em maio. Então, um projeto lindo de mais de 3 anos aí para a gente conseguir chegar numa quantidade legal de algodão e conseguir trazer isso como um ícone, né, do nosso básico, que é a camiseta na malha de algodão 100% ecológico. E aí, como é o algodão agroecológico, a gente traz com tingimento de base natural. Então, também é um produto incrível que está chegando em loja e que tem essa dobradinha aí do trabalho do Instituto com o nosso trabalho de marca, né, de conseguir fazer esse produto chegar aí nas lojas e para todo mundo conhecer esse algodão tão especial que está vindo lá do Rio Grande do Norte. Nossa, incrível. E a gente fala muito sobre moda, sobre essa questão de como que ainda é uma indústria que é a mais poluente do mundo, assim, tem um peso muito forte. E ver marcas, assim, grandes como a Riachuelo, que
tem já esse setor, você como diretora de sustentabilidade da marca. Então, assim, existe essa preocupação. A gente sempre encara grandes marcas como uma questão de muito consumismo, mas tem toda essa parte que vocês geram essa representatividade, geram esse nível de emprego como vocês estão gerando no Nordeste, tem um instituto que tem todo esse pensamento e agora também esse lado, né, de sustentabilidade. Como que a marca também enxerga, né, esse lado? Você falou agora sobre esse novo projeto, essa nova coleção que chega em breve sobre esse algodão que é ecológico. E como que vocês sempre buscam também, né, assim, como tem um setor específico, acredito que existam dezenas de estudos realmente para sempre trabalhar nesse lado de sustentabilidade nesse meio. Com certeza. A gente, como você falou, né? A gente está sempre liderando ali o ranking. O dado que eu vi é que a gente é a segunda maior poluidora global, mas a gente também é a maior empregadora global. Então, a moda tem um impacto gigantesco, tanto ambiental quanto social. E quando a gente fala de uma moda mais sustentável, a gente precisa olhar para muita coisa. Então, a parte social, né? Condições de trabalho, direitos humanos, garantir que a nossa roupa está sendo feita, costurada especialmente, né, por pessoas que estão bem remuneradas, trabalhando, né, em lugares saudáveis, adequados. A gente sabe que esse ainda é um desafio da moda, então é um olhar constante que a gente tem. Quando a gente fala do ambiental, a gente fala, né, fibras, uso de solo, porque algodão é isso, plantado, linho também, a viscose, a polpa de celulose, então, no caso da viscose, o manejo sustentável da madeira, garantir que não está vindo, né, de desmatamento, de grilagem de terra, e que a gente realmente tem um fornecimento sustentável e adequado dessa madeira. Quando a gente vai para a fibra sintética, a gente vê aí o poliéster liderando os rankings de matéria-prima no mundo. Não é o nosso caso. A gente, no Brasil, a gente tem um clima que é muito fácil, né, para o algodão, para o linho, para a viscose, para matérias-primas são renováveis, então isso é uma vantagem nossa, né, e de países que têm esse clima, dependem menos do poliéster. Mas o poliéster é fibra sintética, então tem emissões, né, muita emissão por trás, muito uso de energia, ainda libera microplástico. Então, acho que, assim, em primeiro lugar, quando a gente olha para o impacto da moda, é realmente olhar para a matéria-prima e garantir que a gente tem as melhores matérias-primas possíveis, e a gente vê muita inovação acontecendo nessa cena. Então, matérias-primas circulares, né, a reciclagem tem visto como uma nova grande fronteira de ser desbravada. A gente está fazendo projetos investindo nesse as matérias e de origem renovável, sempre que possível. E a gente já começa a falar de reciclado, como é que a gente usa aí o impacto das sintéticas, e tem muita coisa legal, né? O elastano de origem bio, né? De cana-de-açúcar, de milho. Então, tem muita coisa legal e aí está um grande impacto. Depois a gente fala de tingimento, aí entra o uso de águas e de químicos, aí uma grande parte também do trabalho está aí, né? A gente garantir que não tem químicos restritos dentro das nossas coleções, a gente garantir que essa água que está sendo usada em todo o processo, né, seja de tingimento, seja de lavanderia, está sendo tratada, está sendo devolvida ao meio ambiente, idealmente melhor do que entrou na fábrica, né? Então, é bem vasto. E a gente vê a conversa do carbono agora, né, dominando, acaba que vira um grande guarda-chuva quando a gente fala de impacto ambiental. Quando você faz um inventário de carbono, você tem que olhar para tudo isso. Então, você tem que olhar para o consumo de energia, se a energia é renovável ou não é, combustíveis, se os combustíveis têm menos, né, emissões. Aí a gente começa a falar de biocombustíveis, frotas elétricas.
Aí a gente fala de resíduo, que é uma grande temática da moda, né? E por isso a aceleração da economia circular é tão importante. Por isso que os esquemas de coleta de roupa em loja são tão importantes. A gente quer abrir mais esse diálogo também com o nosso cliente, né? Assim, traz a sua roupa de volta, a gente vai reciclar, ela vai ganhar uma nova vida, a gente vai destinar ela corretamente para que essa roupa não acabe indo depois para um lixão. A gente tem uma cultura forte de doação no Brasil, né? Muita gente não se sente jogando a roupa fora. Ela fala, não, eu dou. Mas nem sempre essa roupa está em condições de ser reutilizada, né? Ela pode estar manchada, pode estar rasgada, pode estar sem botão. E aí essa roupa ela precisa ser destinada corretamente. Ela pode ser reciclada. Então, acho que agora a gente vai começar a ver cada vez mais as marcas falando sobre isso e se responsabilizando pela peça mesmo depois do seu consumo e depois do seu uso para garantir esse retorno, né? Então, é uma agenda vasta. Não, imagino, nossa. E é um trabalho que a gente consegue ver esse resultado muito bem feito, né? Que chega até também à mão do consumidor, mas também em projetos como esse, inclusive do Instituto Riachuelo. Tassi, queria agora que você falasse um pouco, você já até comentou sobre essa questão desse spoiler, dessa coleção que vai vir nos próximos meses, mas eu queria saber como que fica também a Riachuelo, se tem alguma previsão também de novas parcerias com grandes marcas, como foi com a Missy, ou outros projetos desse nível também, e também se algum desse tipo vai chegar também na mão do consumidor. Ah, com certeza. Não, parceria sempre, né? Eu acho que uma coisa muito legal da moda é a gente valorizar a criatividade, valorizar marcas criativos e designers. A gente vê a moda evoluindo muito nessas colaborações, né? Então, acho que a gente nunca vai parar de fazer parceria. Tem várias parcerias legais vindo. Agora, no mês de maio, tem uma bem especial, com foco em Nordeste, para celebrar, inclusive, São João, né, que é uma festa tão incrível, tão nossa, tão identitária, tão brasileira. Mas até o final do ano tem mais parcerias. Nessa semana, antes até do São João, tem uma parceria vindo, já está chegando, vocês vão ver. E o bordado de Timbaúba, o algodão agroecológico, chega agora também em maio. Então, acho que a gente tem um momento bem especial, assim, de conectar os produtos, né, desses projetos que vêm sendo gestados aí há 3 anos com as nossas clientes, com os nossos clientes. Mas tem muita coisa para desbravar ainda. A própria renda de bico, que a gente começou a trabalhar agora em 2025, então a parceria com a Aeron foi a primeira vez que a gente fez um projeto mesmo com a renda de biorro. A gente quer também ajudar a organizar, para a gente conseguir trazer esse saber e essa renda tão maravilhosa para os nossos clientes. É uma maneira da gente mostrar que esse trabalho, né, tem valor. A gente ouviu uma frase que partiu meu coração, assim, de uma rendeira de bio. Ela fala assim: minha filha, se a gente fosse viver de renda, vivia sem renda. E assim, quando você olha a renda de bio, ela é a coisa mais especial do mundo, assim, é linda. Você fala, como que a gente vai deixar isso morrer? Não pode, né? Nossa. Então, como é que a gente realmente valoriza esse trabalho e a gente sabe que para valorizar a gente precisa comunicar, isso precisa virar produto, esse produto tem que gerar desejo, e as pessoas perceberem assim, uau, né? Olha, que coisa incrível esse trabalho artesanal brasileiro chegando aqui pra gente. Não, incrível. Eu acho que a Então, é gente uma vê todo missão, esse é uma grande resultado, missão. né? É. Incrível. Muito obrigada, Tassi, pela sua companhia aqui no Rio Faz Moda. Ai, obrigada a você, é um prazer. Adorei nosso bate-papo.
Sem dúvida. E olha, eu espero que já fique aqui o convite super aberto para a marca Riachuelo também, para um dia também vir aqui presencialmente, para conseguir ver os estúdios, a gente ter um papo ainda mais longo e conversar bastante sobre tudo isso de moda, que a Riachuelo sempre está aí por dentro de todas as tendências, né? Vai ser um prazer. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. O Rio Faz Moda fica por aqui, até o próximo episódio. Rio Faz Moda com Giovana Faria.